Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 3. Nós leremos dos versículos de 1 a 12. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 12. E diz assim a palavra de Deus em Provérbios 3, a partir do versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem em você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós comparamos o que as verdades da palavra falam para o nosso coração, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para a nossa correção, para o ensino, para a repreensão. Muitas vezes nós somos desafiados a não querer obedecer. Nós somos desafiados a achar, às vezes, que o que está escrito ali não é uma verdade. No entanto, a palavra de Deus ela tem muitas coisas a nos ensinar. Ensinamentos e mandamentos que nos traz bênçãos. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós encontramos ali mandamentos diretos, expressos do Senhor. E todos eles, na sua essência, são muito bons. E não só apenas na sua essência, mas em toda a sua totalidade. Aliás, é muito bom amar a Deus acima de todas as coisas. E também é muito bom amar o próximo como a si mesmo. Essas coisas promovem bênção nas nossas vidas. E o texto que nós lemos aqui são orientações de um pai para com o seu filho. Quando nós olhamos para a progressão das Escrituras, nós entendemos que esse sentido pleno de filiação está no relacionamento de Deus Pai e de Deus Filho. E isso hoje é compartilhado conosco, de forma que Deus em si, Ele é comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao nos criar, coloca a sua imagem e semelhança, Ele também demonstra o seu amor e a sua vontade de que nós estejamos juntos dessa comunidade completa e de total realização em Deus. E aqui, ao longo da nossa vida, por mais que esse contexto que nós vivemos é um contexto de queda, é um contexto onde nós vemos muitas coisas ruins, um contexto onde muitas vezes nós somos desafiados a perseverar cada vez mais na fé, e muitas vezes nós falhamos, o mandamento do Senhor está sempre expresso para que nós possamos olhar para Ele, obedecê-lo e então também receber as suas bênçãos, pelo simples fato de entendermos que tudo que o Senhor fala na sua palavra é bom. O texto aqui, como falei mais agora há pouco, é de um pai para com seu filho. De uma forma mais direta, é o rei Salomão aqui falando com um de seus filhos, né? E todo o pressuposto que baseia esse início de Provérbios, a gente encontra lá no capítulo 1, versículo 7, onde Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor ao Senhor é o que dá base ao como nós vamos viver, de como nós vamos olhar para as coisas da vida e nós vamos ter sabedoria para então nós seguirmos isso aos passos de como o Senhor nos ensina. E perceba que no texto que nós lemos aqui, os versículos ímpares, nós podemos perceber que existem imperativos. São verbos que estão falando, faça isso, faça aquilo, faça isso. E nos versículos pares nós percebemos as promessas relacionadas a tudo isso que está sendo orientado na palavra de Deus, como ordenanças. E são promessas boas, são promessas de bênção sobre aqueles que obedecem
ao Senhor. Nos versículos de 1 a 2, antes de iniciarmos aqui, eu quero tratar sobre 5 lições. 5 lições que nós podemos estar aprimorando diante do nosso comportamento como filhos amados de Deus que nós somos. E nós podemos sim olhar para o texto bíblico e entender aquilo que o Senhor requer de nós. A primeira lição desse texto está nos versículos de 1 a 2, que nos ensina a guardar e colocar em prática as leis do Senhor. Aqui existe a ordenança sobre exatamente nós fazermos isso. Olharmos para as Escrituras, observarmos o que a palavra de Deus nos fala e então guardar isso no nosso coração. Guardar isso ao longo de todos os nossos dias. Porque o versículo 2 nos ensina que isso vai prolongar a nossa vida. Isso nos dará prosperidade. Nós recentemente estávamos estudando Efésios e na sua parte mais prática em Efésios, nós percebemos que toda aquela teologia que o apóstolo Paulo nos ensina tem uma aplicação para a vida daquelas pessoas, do público original e para as nossas vidas. E nós podemos, com certeza, entender que, quando, por exemplo, olhamos o 5º mandamento sobre honrar pai e mãe, onde existe uma promessa direta de que os nossos dias serão prolongados na terra, nós podemos ter a certeza de que nós podemos viver em paz, de que nós podemos obedecer, seguir o que a palavra de Deus nos fala e que nós colheremos bênçãos dessa forma, de que nossos dias serão dias mais tranquilos. Por mais que existam perturbações, transtornos ao longo do nosso dia a dia, nós podemos descansar tranquilamente no Senhor. Porque é uma promessa de Deus em guardar os seus mandamentos, por mais difícil que seja, e que isso vai nos preservar, vai aumentar os nossos dias, e nos serão acrescentados anos de vida e paz. A palavra de Deus ela é boa. Quando essa semana, estudando no seminário, uma das aulas que o nosso querido pastor Tiago nos deu aqui, ele estava expressando a sua tese, né, pastor Tiago, de que momentos onde a palavra de Deus não estava sendo aplicada na vida foram os momentos da humanidade onde ela esteve mais vulnerável a ter que lidar com lutas que não precisava, como por exemplo o liberalismo teológico, onde menos se falou sobre uma prática no coração, de uma leitura da palavra com intencionalidade, aplicar isso na vida, foram os momentos onde a igreja esteve mais vulnerável pelos ataques de Satanás. E nós devemos fazer isso que o versículo 1 e 2 nos fala. Nós vamos ter grandes dias de paz, de vida e paz, se nós guardarmos no nosso coração os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, versículos de 3 a 4, nos ensina a sermos fiéis e bondosos, pois amando a Deus e as pessoas, nós também seremos assim amados. O amor, ele é uma via de mão dupla com o Senhor. A palavra de Deus nos fala. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse amor, ele é tão grande, meus irmãos, tão grande, e nós somos tão pequenos diante desse amor, que nós precisamos comunicar esse amor aos outros. Nós precisamos comunicar esse amor ao Senhor também. Nós precisamos, sim, adorar o Senhor com todo o nosso coração. Nós precisamos adorar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E nós precisamos, em todo momento, exercer essas práticas, por mais difíceis que sejam. Em Êxodo 34, 6... nós vemos que o Senhor ele é tardio em irar-se, Ele é cheio de misericórdia e de bondade, o seu amor é muito grande, o Deus ele é fiel, é por causa da fidelidade que o Senhor tem com Ele mesmo, que Ele vai nos abençoar, porque Ele nos ama, pelo amor do nome de Deus é que Ele nos ama. O amor e a bondade não devem ser abandonados do nosso procedimento, da nossa tratativa com Deus e com as pessoas. Os versículos anteriores falam sobre a lei de Deus, sobre guardar os mandamentos de Deus. Jesus resume os mandamentos de Deus falando sobre amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós precisamos exercer essa bondade, essa fidelidade, a ponto da gente estar sempre ao nosso alcance fazendo isso. E o versículo 4 nos dá uma promessa: e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e de outras pessoas. E nós precisamos lembrar disso, do nosso procedimento dentro da nossa casa, do nosso procedimento com os nossos amigos, do nosso procedimento no trabalho, na faculdade, na escola.
Nós precisamos perceber e avaliar como que é o nosso procedimento, se de fato estamos comunicando amor e fidelidade a esse Deus Todo-Poderoso. Nós também precisamos nos dedicar nas coisas de Deus, na leitura da palavra, na oração, na vida em comunidade, na alegria de estar com o Senhor, entendendo que é a esperança no Senhor Jesus que nos sustenta e vai continuar nos sustentando até a volta dele. É esse amor e essa fidelidade que deve alicerçar a nossa esperança nesse Deus maravilhoso. Em terceiro lugar, nos versículos de 5 a 6, nós vemos que nós devemos confiar exclusivamente no Senhor e tudo. E aqui está um grande desafio para a nossa espiritualidade. Muitas vezes nós recorremos ao Senhor como a última opção. Nós já recorremos aos nossos recursos, não deu certo. Nós recorremos a outras pessoas e não deu certo. Nós recorremos a algum site de pesquisa e não deu certo. Nós recorremos a muitas outras coisas, na nossa própria força e não deu certo. Agora eu vou recorrer a Deus. Nada deu certo, agora eu vou recorrer a Deus. Muitas vezes nós temos esse procedimento e nós não olhamos para o Senhor como não a primeira opção, mas como a única opção das nossas vidas e de como nós devemos viver em integridade. E muitas vezes nós falhamos aqui, e não observar que o Senhor não é uma opção. Jesus, ele não fala que ele é um caminho, ele não fala que ele é uma verdade, ele não fala que ele é uma vida. Jesus nos ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa vida precisa estar em total conformidade com essa verdade bíblica, de que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Devemos reconhecer o Senhor em todos os caminhos que formos traçar. E existe aqui a promessa, e Ele endireitará os seus caminhos, as suas veredas. Versículo 6. Isso é bom. Obedecer o Senhor é bom. E nós devemos buscar o Senhor e confiar exclusivamente, não preferencialmente, exclusivamente no Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Em quarto lugar, versículos de 7 a 8, nós aprendemos que a arrogância, ela faz mal, não apenas para a nossa alma, mas para o nosso corpo. Versículos 7 vai falar o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Muitas vezes nós vemos textos dessa forma e nós somos inclinados a acreditar de que a Bíblia está nos ensinando uma poção mágica. De que se a gente fazer isso, nós vamos ter a nossa saúde revigorada, nós nunca vamos ficar doentes. Nós tratamos a Bíblia como mera superstição. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que o que a palavra nos ensina, elas devem ser aplicadas na nossa vida. Quando nós somos sábios ao nosso próprio entendimento, quando nós não nos afastamos do mal, nós estamos muito mais vulneráveis a sofrermos o que o mal tem a nos fazer. Quando nós, por exemplo, não obedecemos à lei de Deus, nós com certeza vamos cair. Aliás, aquele que está brincando na beira do precipício, se ele por acaso ele cair, não foi um acidente. Não foi um acidente, ele está brincando na beira do precipício. Quando nós falamos para os jovens sobre, olha, não beba, olha, não use drogas, nós estamos falando coisas boas, claro que sim. Nós estamos ensinando de como deve ser uma vida cristã, muitas vezes, nesses ensinamentos. Isso precisa ter não apenas não deve ter uma ideia legalista, não pode isso, não pode aquilo, mas entendendo que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas são coisas boas. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nessas desobediências, que nós muitas vezes são muitas vezes baseadas no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, nos leva para a ruína. Quantas pessoas hoje estão viciadas em muitos vícios? Quantas pessoas hoje estão aprisionadas pelo pecado porque elas são primariamente arrogantes, não reconhecem que elas precisam de um Salvador? Quantas pessoas estão afundando em seus pecados? Isso é afetado também no seu corpo, não apenas na sua alma, mas o seu corpo também é devastado, destruído por consequências de um pecado. E a palavra de Deus nos ensina, sejam humildes,
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. São dois ensinamentos em um. Temer ao Senhor automaticamente vai te livrar do mal, vai te afastar do mal. Você vai querer desejar aquilo que é bom, porque Deus, Ele é o sumo bem. Ele é o Deus bendito que nos ama e que nos ama tanto que nos deu seu Filho Jesus. E nós precisamos lembrar dessas verdades, que nós não devemos ser arrogantes. A arrogância, ela faz mal para a nossa alma. Ela faz mal também para o nosso corpo. E nós devemos então ser humildes e viver essa humildade à semelhança de como Jesus é humilde. O servo sofredor, aquele que, sendo Deus, não se viu como Deus, antes tomou a forma de servo. Nós precisamos olhar para Jesus. Em último lugar, versículos de 9 a 10, nós aprendemos sobre a generosidade. Devemos ser generosos. Deus nos coloca recursos em nossas mãos e nós devemos então administrá-los com sabedoria. Lembram do princípio básico desse início de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os nossos recursos precisam ser entendidos como bênçãos que Deus nos dá, a fim de que nós possamos também abençoar, administrar de forma muito, muito sábia, muito zelosa, de uma forma que edifica. E nós precisamos lembrar disso a todo momento, porque nós somos extremamente egoístas muitas vezes, achando que o fruto do nosso trabalho é o que mais tem valor do que de qualquer outra pessoa. E nós provavelmente achamos que, não, o que é meu, e não é de mais de ninguém. E nós precisamos perder essa mentalidade. Entender que tudo que chega em nossa mão é o Senhor quem dá. E nós devemos ser filhos amados, filhos sábios, filhos que refletem a grandeza desse Pai que é tão bondoso e que não nos deixa faltar nada, sendo generosos. A palavra de Deus nos ensina aqui: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e seus lagares transbordarão de vinho. Existe uma promessa de bênçãos aqui, até mesmo materiais num primeiro momento. Mas a grande bênção da generosidade é um coração quebrantado, é um coração que exprime o próprio Filho de Deus. Nós precisamos entender que tudo que chega às nossas mãos é uma oportunidade de também nós estarmos adorando ao Senhor com aqueles recursos. Não estou falando de dízimos, de ofertas. Muitas vezes nós somos tão contaminados com teologias demoníacas aí no nosso contexto, de que nós achamos que, não, isso se refere a dízimo e oferta. Não, não é isso. É com a nossa energia, com a nossa dedicação, com tudo que Deus Ele coloca a disponibilidade nas nossas mãos para nós oferecermos aos outros. Aliás, como nós já aprendemos nos versículos de 3 a 4, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas, no versículo 4. E tudo isso são oportunidades para que nós possamos, não apenas sermos abençoados, mas para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Sejamos esse canal de bênção de Deus para as outras pessoas. Concluindo, versículos 11 e 12, ele começa do mesmo jeito como começou o versículo 1. Meu filho, começa dessa forma. E é interessante que versículos 11 e 12 fala sobre a disciplina do Senhor. O fato é, meus irmãos, que nós vamos errar em tudo isso. Nós vamos errar em guardar e colocar em prática as leis de Deus. Nós não vamos ser fiéis e bondosos ao mesmo tempo. Nós não vamos confiar exclusivamente no Senhor, nem preferencialmente, ouso dizer. Nós vamos ser arrogantes, nós não vamos ser generosos. O fato é que Deus, nesse momento, Ele vai vir nos corrigir. E a palavra de Deus nos persuade a recomeçar. A palavra de Deus nos fala sobre um Deus que é bondade, um Deus que é misericórdia, um Deus que é amor sobre as nossas vidas. Versículos 11 e 12 fala assim: não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Nós vemos que o Filho de Deus, ele não errou em nada disso, mas ele sofreu tudo que nós, como filhos de Deus, merecíamos por causa do nosso pecado, por causa da nossa arrogância, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa
por causa da nossa falta de guarda, de bondade e de misericórdia. E esse Filho de Deus, o Filho perfeito, que nada pecou, morreu no meu e no seu lugar. E nós precisamos olhar para a cruz e entender que é no Senhor Jesus que nós encontramos a plenitude disso tudo. É por causa de Jesus que nós podemos agora guardar e colocar em prática as leis de Deus. É por causa de Jesus que nós podemos ser fiéis e bondosos. É por causa de Jesus que nós podemos confiar exclusivamente no Senhor. É por causa de Jesus que nós devemos ser humildes. E é por causa de Jesus que nós devemos ser generosos com tudo que nós temos e com tudo que nós somos fazer. Que Jesus ele seja o centro das nossas vidas e que nós possamos sempre sermos alvo desse amor de Deus, que muitas vezes é a repreensão, é a disciplina, e que nós possamos, diante disso tudo, guardar aquilo que o Senhor nos ensina, que nós possamos guardar essas orientações imperativas do Senhor e que nós assim possamos ser abençoados. Amém? Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem muito a nos dizer de como nós devemos andar, Pai, na imitação de Jesus Cristo, que é o Filho perfeito, que é o Filho de Deus. E por causa dessa filiação, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Não permita, Deus, que nós, diante do nosso orgulho, diante do nosso pecado, nós percamos o foco do Senhor. Pelo contrário, que nós possamos cada vez mais olhar para Jesus e ver ali alguém a quem deve ser imitado, alguém que deve ser vivido no nosso coração. Pedimos para que o Senhor possa estar sempre nos comunicando, nos dando, Pai, as palavras necessárias à nossa boca para transmitir bênção, os recursos necessários para que nós possamos abençoar os outros, mas que nós também possamos guardar a sua palavra, que nós possamos, Pai, também aguardar a bondade e a misericórdia que vem do Senhor no nosso coração. E nós não podemos fazer isso se não for o Senhor agindo através do seu Santo Espírito em nossa vida. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.